Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre a função exponencial e a função logarítmica. Então eu vou seguir aqui essa lista de exercícios, está dividida em duas partes, sobre funções exponenciais e função logarítmica. Então, seguindo aqui essa mesma lista, a definição da função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Então essa função exponencial ela tem domínio em R, ela pode ser qualquer número do conjunto dos números reais e com a imagem também nos números reais positivos, com exceção do zero. Esse asterisco aqui significa exceção do zero. Então você tem f de x igual a elevado a x, o valor que tiver aqui vai ser substituído aqui em cima no x, e esse a tem que ser positivo e maior que zero e diferente de 1. Ou seja, a função possui domínio nos números reais e imagem, como já falei, também nos números reais, mas positivo é diferente de zero também. O que é o conjunto? Tá, aqui eu tô lendo a lista aqui, tá falando a mesma coisa. Tá, beleza. Dada a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x, determine então a f de 2. Então você substitui aqui na função, vai ficar 4 elevado a 2. 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Tá. Bom, se for colocar em par ordenado, o que é 2 no x e 16 no y. Tá. B pede na função menos 3. Então vai ficar 4 elevado a menos 3 vai ser igual a quanto? O que é esse menos aqui? A gente tem a propriedade que diz que o número 1 dividido por um número qualquer aqui embaixo é igual a esse número elevado a menos 1, tá? É por causa desse 1 aqui. Então, idêntico aqui vai ser 4 elevado a menos 3, é a mesma coisa, essa função aqui quer dizer inversa. Inversa de 4 elevado a 3, positivo. Tá? Então 4 elevado a 3 você vai ser igual 4 elevado a 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24. Vai 2. 1 vezes 4, 4. Mais 2, 6. É igual a 64. Então, voltando aqui, vai ficar 1 sobre 64. Tá? Pode deixar dessa forma, então se preferir deixe assim, 64 menos 1.
né? Porque tem um aqui e vira negativo. Vou colocar esse formato de fração mesmo. Então, vai ficar menos 3 e 1 sobre 64. AC. C é a função de 0,5. Então, substituindo lá em cima, 4 elevado a x, a gente vai ter 4 elevado a 0,5, que é igual a 4 elevado a 0,05. Então, vamos aqui no nosso rascunho aqui lateral, a gente tem 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, certo? Lembra daquela propriedade que a gente diz que a raiz quadrado de número x qualquer é igual a x elevado ao interno aqui, que é 1, elevado a meio, porque tem o índice 2 aqui fora. Então a gente vai ter que esse x aqui, mesmo que raiz quadrada de x, que no caso é a mesma coisa aqui, que é elevado a meio. Então x elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Então em formato aí de vou separar aqui, né, que fica estranho. Então vai ficar 0,5. Vou colocar ponto e vírgula aqui para não misturar com esse vírgula aqui do meio. 2. Tá, então assim, no formato para ordenado. Agora D. M tal que f, a função de f de m é igual a 64. Então a gente tem f de m é igual a 64. Esse m está substituindo um x lá em cima, então a gente tem f de m é igual a 64. Como a base lá em cima é 4, eu tenho que colocar 64 também na base 4. Então 64 na base 4 vai ficar 64 dividido por 4. 64 dividido por 4 vai dar 1 vezes 4. 4 sobra 2. 6 menos 2 dá... Não. 1 vezes 4. 4. Vou fazer aqui diferente aqui. 6 menos 4 dá 2. Desce 4 fica 24. 24 por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Dá 0. Então aqui dá 16. 16 por 4 dá 4. 16 por 4 dá 1. Então a gente tem aqui que é 4, 1, 2, 3 vezes. Então é 4 elevado a 3. Tá, que é igual a 64. Então agora nós temos aqui o 64, ele é a mesma coisa que 4 elevado a 3. A gente não viu aqui que esse valor de x eu coloco lá em cima. Então esse valor lá de cima é o valor que está aqui entre parênteses aqui na função. Então logo m é igual a 3. Tá? Então m é igual a 3. Bom, eu falei aqui sobre par ordenado. Talvez nem precisava colocar em par ordenado. Lembrando que par ordenado está na relação x e y.
esse aqui é o valor de x, esse aqui é o valor de y. Então esse é o par ordenado. Isso aqui é interessante colocar no gráfico. Que é o que... Agora aqui no exercício 2, pede para construir o gráfico. Exercício 2, construa o gráfico das seguintes funções exponenciais. Construa os gráficos das seguintes funções exponenciais. Y igual a 2 elevado a x. A gente viu lá que o a é função f de x é igual a elevado a x, relembrando, com a positivo e diferente de 1, tá? Então a ele faz o papel da base, tá? Então a ele faz o papel da base, então aqui tá ok, ó. Então o que a gente pode fazer agora é colocar, fazer negativo, a partir da escala negativa. Eu coloco aqui assim, ó, x e y aqui vale 2 elevado a x. Então eu posso colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então aqui vai ficar 2 elevado a menos 2, vai dar a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2, que é igual a 1 quarto. 2 elevado a 2 é igual a 4. Menos 1. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 a 1. Né, gente? Lembrando que negativo é função inversa. Passa para baixo, sinal positivo e 1 em cima. Aí vai ficar meio, né? Meio. 2 elevado a 0 vai ser igual a 1. Aqui é um detalhe importante, porque todo número elevado a 0 é 1, então essa função sempre vai ter a curva passando pelo 1. Ih, pegou 2 de cima. Esse aqui é de cá, tá? Esse 1 aqui é de baixo, tá? Esse aqui é 1. Não confunda com esse 2 aqui lá de cima. 2 elevado a 1 vai ser sempre o próprio, no caso 2. E 2 elevado a 2, troca no lugar do x, vai ficar 4. Então para montar o gráfico agora fica fácil, né? Nem precisava fazer isso aqui, né? Porque aqui a gente vai pegar menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então quando x vale menos 2, nós temos y igual a 1 quarto. 1 quarto vai ser 0,25, né? Então 1 quarto é 0,25. Então quando é menos 2, então 0,25 está por aqui, digamos assim. A gente faz aqui, achou o ponto aqui. Mais ou menos, né? Menos 1 a gente acha que é meio. Menos 1 é meio. Vamos dizer que o meio está aqui. O 0 bate no 1. Sempre, né? Sempre vai passar pelo 1. O 1 bate no 2. E o 2 bate no 4. O 2 bate no 4. Então, a curva exponencial vai ser aqui bem... Inicia aqui bem próximo aqui do bicho x. E essa curva. Sempre vai ter essa curva. Esse foi o A. Esse foi o A. Agora o B. B. O B é igual a y, y é igual meio elevado a x. Meio elevado a x. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer aqui um quadro xy, colocando aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2.
Só que se eu vou fazer um rascunho aqui do lado, porque é o seguinte, meio elevado a menos 2. A gente já viu aqui que esse menos indica a função inversa. Tá? Normalmente os professores falam só para inverter, mas para você entender, você pode fazer aqui, ó, 1 inverso desse, 1 sobre 2 elevado a 2. Então vai ficar 1 sobre 1 elevado a 2 dá 1. 2 elevado a 2 dá 4. Então lá em cima é como se tivesse 1 barra 1 aqui, ó. Aí eu vou fazer esse aqui, aí tem outro 1 aqui. Aí vai ficar 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 dá 1, então deu 4. Mas se você quiser fazer mais rápido, você pode imaginar o seguinte, que esse aqui, esse 2 vai para cima elevando a 2 positivo, só inverte esse 2. O 2 tem embaixo, passa para cima, só inverter. Tá? Só inverter e elevar o número que está lá. Então você inverte, 2 inverso com 1, é como se tivesse 1 aqui, né? Elevado a 2. Lá só inverteu, então vai dar 4. Tá? Então a mesma coisa. Então vai ser 4 aqui. Menos 1, aí com esse raciocínio aqui ficou fácil, né? Se você tem meio elevado a menos 1, eu vou só inverter, né? Vai ficar 2. Elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então meio elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. 1 qualquer número elevado a ele mesmo dá ele mesmo. Aí meio elevado a 2, eu elevo todo mundo aqui. 1 elevado a 2 dá 1. 2 elevado a 2 dá 4. Então vai dar 1 quarto. Veja que está decrescendo, né? 4, 2, 1, meio, 1 quarto. Então, quando a base, que é a base, isso aqui eu estou chamando de base A, aqui ó, base, está no lugar do A, está no lugar do A, então quando a base é compreendida de 0 até 1, ela é decrescente. Quando ela é maior do que 1, a gente vê aqui que ela é crescente, ó, começou em 1 quarto, meio, 1, 2, 4. Então quando ela é maior que 0, aliás, maior que 1, é crescente. Compreendida entre 0 e 1, ela é decrescente. Então com isso fica fácil montar o gráfico. O gráfico vai ficar sem espaço, menos 2, menos 1, 1 e 2. Menos 2 bate no 4, 1, 2, 3, 4. Então menos 2 bate lá no 4, aqui. O menos 1 bate no 2, 2, 3, 4. Ah, o 4 ficou. Fala de conta que aqui é o 4. E aqui bate no. O 0 bate no 1. O 0 bate no 1 aqui. E 1 bate no meio. 1 bate no meio. Aqui mais ou menos no meio. O 2 bate no 1 quarto, que é aqui. Mais ou menos aqui. Então vai ficar mais ou menos assim essa curva. Tá. Então aqui a função crescente. Lá em cima função crescente. E aqui embaixo função decrescente. Então a gente já fez aí o 2. Agora o 3. Dada a função f de x igual a 1 terço elevado a x, determina o gráfico domínio da função e sua imagem. Tá, vai ser também a função. Dada a função f de x igual a 1 terço elevado a x, determina o gráfico domínio da função
sua imagem. O gráfico vai ser um gráfico decrescente, assim como o anterior aqui. Vai passar pelo 1. Então, vai passar pelo 1. Na verdade, o exercício aqui acho que não pede. A gente já sabe como é o formato do gráfico, porque aqui é 1/3, então a gente já sabe que o gráfico vai ser nesse formato aqui. Você tem 1 aqui. Então, o gráfico, você já sabe que o gráfico vai ser nesse formato. Eita. Vai ser nesse formato passando pelo 1. Então, é decrescente. Decrescente. Então, o domínio é o conjunto dos números reais né? Domínio conjunto dos números reais. A imagem também é o conjunto dos reais positivo sem o zero. Veja bem que, ó, a imagem é isso aqui, ó, é o y, que é a mesma coisa que a função f de x. Vai que vai no momento passa pelo ponto zero aqui, ó. Então a imagem não passa pelo ponto zero e ela vai de forma infinita sem tocar o eixo x. Sem tocar o eixo x. Então, somente isso. A questão 3. Claro, se você esquecer dessa propriedade aqui, que é decrescente, basta fazer o gráfico, que nem a gente fez aqui, na questão anterior, na B. Então, agora vamos ver a questão 4. Dada a função f de x igual a 3 elevado a x. Mesma coisa, termina o gráfico da função, o domínio e sua imagem. Mesma coisa aqui. O gráfico aqui é crescente, vai passar pelo ponto 1, o detalhe do ponto 1 aqui, ponto 1 aqui. Vai passar pelo ponto 1, tá? Vai crescendo exponencialmente, vai aumentando um pouquinho. Então, foi um gráfico meio feio, mas o gráfico é crescente. O domínio, conjunto dos números reais, e a imagem reais. Por quê? Porque aqui pra cá continua sem tocar e aqui também cresce. Está na própria definição, lá no início da lista. Positivo, tá? Não passa pelo, nem passa pelo zero. Então, em 4 é isso. 5 conclusões importantes. 5 conclusões importantes. Domínio da função, imagem da função, já foi dado, né? Domínio, conjunto dos números reais. Imagem, conjunto dos números reais, positivos, asterisco, sem o zero. Tá. O gráfico da curva exponencial. Agora vem aqui a questão. Tá ilegível aqui, mas tá assim. Não sei se é B, acho que é B. 5A aqui foi 5A e aqui é 5B.
O gráfico é a curva exponencial e passa pelo ponto. Então o gráfico é a curva exponencial que passa pelo ponto. Qual ponto? Sempre passa pelo ponto 1, né? 0, 1. 0 no x, 1 no y. 0 no x, 1 no y, função, independente de seja crescente ou decrescente. 0, 1. C. Para A maior que 1, a função é... Bom, esse ficou fácil, né? Para A maior que 1, a base, né, é crescente. E para A compreendido entre 0 e 1 é decrescente. Decrescente. Então foi isso a questão sobre funções exponenciais. Tá? Agora a gente vai ver sobre funções logarítmicas. Funções logarítmicas. Funções logarítmicas. Então a definição de função logarítmica, seja número real A, positivo, ele fala que o A tem que ser positivo e diferente de 1. Ou você pode ler que A é maior que 0. A é maior que 0. Ou, como a gente aprendeu, 0 é menor que A. E A também é diferente de 1. Então esse A é a base da função logarítmica. A base da função logarítmica. Então agora tem que a função logarítmica, no próprio enunciado, ele diz números reais, asterisco, sem zero, positivo, é o domínio, e a imagem é os números reais, são os números reais. Tá o que? F de x é igual a log de x na base A. Né? Ou esse f de x também você pode chamar de y, né? Y é igual a log de x na base A. Tá? E para encontrar esse valor de x, a gente tem a base elevado a y é igual ao valor de x. Tá? Então, construa o gráfico das seguintes funções. Construa o gráfico das seguintes funções. 1. Aqui é 1. Construa o gráfico das seguintes funções. A 1 e 2 é a mesma coisa. 1. Construa o gráfico das seguintes funções. Então, A é o exercício, y é igual a log de x na base 2. Log de x na base 2. Então, aqui está dizendo que agora o domínio, na exponencial o domínio era o contrário, né? Real era o domínio, imagem era aqui. Agora é real, positivo, sem zero. Agora é diferente. Para a gente construir esse gráfico, a gente vai fazer aqui xy. Quem que é o domínio agora aqui? Fala que são os números reais positivos sem o zero. Então eu vou colocar aqui
real positivo sem o zero. Vamos colocar meio. Meio. 1. Ah, mas aqui fala que é diferente de 1. A base tem que ser diferente de 1, tá? A base é diferente de 1. X não. X pode ser 1. 2. Tá. 4, por exemplo. Porque 2 elevado a 2 dá 4. Não estou colocando múltiplos, exponencial de 2, né? Então o valor de x agora aqui. O que vai ser? A gente tem que x é igual a elevado a y. A é a base. Então vou fazer o rascunho nosso aqui. A é a base é 2. A vale 2. Tá? Então eu tenho 2 elevado a y, que é igual a meio. Refazendo essa igualdade. 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1. Então, ó, eu tenho y igual a menos 1. Y é igual a menos 1. Então, achei y aqui. 2 elevado a y é igual a x, igual a 1. Eu tenho que colocar esse número aqui na mesma base de cá. Então, eu tenho que colocar 2. Refazendo a igualdade, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 0. Dá a mesma coisa aqui, não dá? Dá 1. Então, y é igual a 0. Agora eu tenho aqui que 2 elevado a y é igual a 2. Então isso aqui tá fácil, né? Porque aqui é como se tivesse o número 1 aqui elevando aqui em cima. Então y é igual a 1. Essa igualdade vai ser igualdade, então dá 1. Agora eu tenho aqui 2 elevado a y. Estou usando 2 porque a 2 é a base, tá? Relembrando. 2 elevado a y é igual a 4. Agora que eu tenho que fatorar, ó. 4 fatorando. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então dá 2 elevado a 2. Então dá, reescrevendo a igualdade, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 2. Então y é igual a... Essa base é igual a... Então y é igual a 2. Y é igual a 2. Beleza. Agora eu vou fazer o gráfico. Então eu coloquei o gráfico para 1, 2 e 4. E coloquei o meio aqui também, né? E aqui eu tenho menos 1. Suficiente, né? Menos 1 que deu ali no y. Então eu tenho para meio, bate no y, bate menos 1. Meio tá aqui, ó, bate aqui, ó. Menos 1. Meio no x, menos 1 no y. Bateu aqui, ó. Meio. Não, x valendo 1 bate no 0, tá? Então o ponto é aqui. 2 no x bate no 1. 4 no x bate no 2. Então, idêntico lá, nós temos aqui a curva que passa aqui rente, sem tocar aqui. Então veja só, se o exercício não pedir pela frente,
Aí é a característica dele. Lá na função exponencial, voltando aqui na função exponencial, de acordo com que x cresce, rapidamente y cresce. E aqui não, aqui ó, de acordo com que x cresce, ele não cresce tão rápido quanto na função exponencial. Você veja que eu pulei aqui, ó, de 2 para 3, 4, né, 2 para 4, ele aumentou só uma unidade aqui, ó, 1 para 2. Eu aumentei 2 unidades aqui. Então, na função logarítmica, a função cresce de forma mais lenta. Então, esse é o gráfico dessa questão. Na B, pede y igual log de x na base 3. Log de x na base 3. Vamos fazer o mesmo quadro. X e y. Lembrando que o domínio aqui são os números reais positivos sem o zero. Então a questão B pede log de x na base 3. E domínio é o conjunto dos números reais. Domínio é o valor de x, né? Sem o zero. Então eu posso fazer aqui como número positivo. Então vamos lá. 1/3. Bom, vamos colocar 1/3 então. 1/3. Só para ficar idêntico aqui, a mesma base. 1/3 é 1. Não pode ser 0, né? Então vai ser 1. Depois 3. Depois 9. Aqui dá 3 elevado a 1. 3 elevado a 2 dá 9. Tá bom, vamos ver como é que vai fazer esse gráfico. Então, relembrando, o que é o log? Log é 3 elevado a y tem que dar x. Então, 3 elevado a y tem que dar x. Então, se eu tenho aqui 3 elevado a y tem que dar x, que x aqui é 1/3. Então, eu vou reescrevendo, eu tenho 3 elevado a y igual a 3 elevado a menos 1. Por quê? Porque inverti, então, como se tivesse o número 1 aqui embaixo, vai menos 1 para cima. Então, vai ficar y é igual a menos 1. 3 elevado a y é igual a 1. Reescrevendo, 3 elevado a y, tem que colocar na mesma base aqui. Então, fica 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 dá 1. Então, eu reescrevi na mesma base, mesma base. Então, assim embaixo, mesma base, em cima tem uma igualdade. Então, y é igual a 0. 3 elevado a y é igual a 3. Essa ficou fácil. Já tem a mesma base. Aqui em cima é como se tivesse o número 1 aqui. Então, y é igual a 1. 3 elevado a y é igual a x. Aqui eu tenho que fatorar, porque não está na mesma base. Então, eu tenho que fatorar na base 3. Então, o que eu faço aqui, ó, 9, 3, dá 3 por 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 3 ao quadrado. Vai dar 3 elevado a y é igual a 3 elevado a 2. Então, mesma base. Então, em cima tem uma igualdade. Então, y é igual a 2. Eu achei aqui. Então, desenhando o gráfico agora, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1/3, eu vou colocar aqui 3 partezinhas. Vou colocar então 1/3 aqui. 1/3 vale menos 1. Então 1/3 vale menos 1. 1/3 bate aqui no menos 1. Opa, saiu fora do vídeo. 1/3 bate no menos 1. Tá aqui. 1/3
Depois nós temos 1 batendo 0. 1 batendo 0 está aqui. 0 aqui no x. 0 no x e 1 no y. Opa, fiz errado. 0 é 1 no x. É 1 no x, 0 no y. 1 no x, 0 no y. Isso pô. Tá ordenado. 1 no x, 0 no y. Bateu aqui. Tem que sempre passar pelo ponto 1. 3 no x. 1, 2, 3. 3 no x, 1 no y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 no x e 1 no y. 3 no x e 1 no y. 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tá dando 9. Então 9 bate no 2. Então aqui tá dando 2. Então agora então nós temos a curva aqui e aqui. Eita! Então esse é o gráfico. Bom, vamos para a questão 2. Questão 2 também construa o gráfico das seguintes funções. Y é igual a log na base meio de x na base meio. Mesma coisa. Deixa eu fazer aqui x e y. Lembrando que meio elevado a y, a base elevada a y, meio elevado a y tem que ser igual a x. Tá. Meio elevado a y igual a x. Então vamos começar já lembrando, o domínio da função logarítmica é positivo sem o zero. Positivo sem o zero. Então eu vou começar aqui. O menor número que eu tenho seria meio, né? Vou começar aqui o x valendo meio. X valendo 1. Valendo meio. Não, que meio? Valendo 2, né? Por que 2? Porque eu estou colocando valores que eu tenho a base 2. Porque aqui, quando eu inverter aqui, ó, esse 1 meio, ele tem base 2 elevado a menos 1. Quando eu tenho elevado a 1, eu tenho 2 elevado a 0. Aliás, quando tem 1, eu tenho 2 elevado a 0. Quando eu tenho 2, eu tenho 2 elevado a 1. Então eu estou mantendo a base 2. Ó. Veja que eu estou mantendo a base 2, porque aqui, teoricamente, para mim, é uma base 2. Tá, então por isso que eu estou indo nessa sequência. Então, vamos lá. Aqui, então nós temos que meio elevado a y, na verdade esse meio aqui ele vale, esse meio elevado a y, que é igual a x, na verdade a gente está dizendo que é 2 elevado a menos 1 elevado a y é igual a x. Esse menos 1 elevado a y é a mesma coisa que 2, que a gente tem essa propriedade aqui, de um número elevando o número A, que está elevando o número B, a esse elevado a esse, então, que está elevando o B, então é a mesma coisa que x elevado a A vezes B, então, menos 1 vezes y
dá menos y, que é igual a x. Então nós vamos trabalhar dessa forma aqui para esse log, tá? Então vai ficar 2 elevado a menos y é igual a, esse meio aqui é o que? É 2 elevado a menos 1. Então, nós temos aqui a mesma base, e em cima nós temos uma igualdade. Então, se tem embaixo uma base, em cima nós temos uma igualdade. Menos y é igual a menos 1. Se eu multiplico ambos por menos 1, eu vou ter y igual a 1. Tá? Então, y igual a 1. Agora aqui eu tenho 2 elevado a menos y igual a 1. Então, 2 elevado a menos y é igual a 2 elevado a 0. Então, menos y é igual a 0. Então, tanto faz, né? Se menos y é 0 mesmo. Então, aqui é 0. 2 elevado a menos y é igual a 2. Mesma base, aqui como tivesse levando a 1. Então eu tenho menos y igual a 1. Se eu multiplicar por menos 1 para tirar esse negativo daqui, eu vou ter y igual a menos 1. Tá, vamos colocar mais um número aqui. Vou colocar 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 elevado a 4. Tá. Por que eu coloquei aqui 2 elevado a 4? Porque eu estou fazendo aqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Estou seguindo a mesma sequência. Eu coloquei esse 2 aqui, relembrando, coloquei esse 2 aqui como 2 elevado a menos 1, para fazer uma base 2. Então, 2 elevado a menos y é igual a 4. A gente já sabe que 2 elevado a menos y é igual a 2 elevado a 2. Então eu tenho o que? Eu tenho menos y é igual a 2. Se eu multiplico aqui para tirar esse negativo daqui, eu vou ter y é igual a menos 2. Então aqui a gente vai ter o gráfico da seguinte forma. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E o meio está aqui. O meio. Então, quando eu tenho x valendo o meio, bate no 1. Meio no x, 1 no y. Quando x é 1, bate no 0. Então, está aqui. Quando x é 2, 1, 2, menos 1. Quando x é 4, bate no menos 2. Então o gráfico exponencial é mais ou menos isso aqui. Então quando a base está compreendida entre 0 e 1, ela é decrescente. Tá? É decrescente. Questão B. Fala. F de x é igual a log de 1/3 de x. Eita, escrevi grande demais. Aqui vai ficar f de x é igual a log de x na base 1/3. Aí eu vou fazer a mesma gráfica para x e para y. Para x eu vou colocar como domínio na função logarítmica. O domínio é igual ao conjunto dos números reais sem o zero positivo. Então eu vou começar aqui 1/3. Vai fazer como se fosse base 3. Eu tenho 1/3 aqui. Então 1/3 para mim é 3 elevado a menos 1.
1/3. Então, vou colocar aqui 1/3 também. 1/3. E mais vem depois. Vem 1. Eu consigo qualquer número elevado a 0 é 1. Depois eu tenho 3. 3 vai dar 1. 3 vai dar 2, dá 9. Então, beleza, com base nisso, eu já sei aqui que na função logarítmica, que é o y igual a log de x na base 3 elevado a menos 1, que a gente já falou, né? Então vai ser igual a esse aqui elevado a esse. 3 menos 1 elevado a y é igual a x. Só que a gente já viu aqui que esse menos 1 aqui com y vai ficar 3 menos y igual a x. Então beleza, agora vai ficar fácil. Então 3 elevado a menos y é igual a 3 elevado a menos 1. Olha esse 3 aqui, que é a nossa base também. Então vai ficar mesma igualdade, negativo, negativo, positivo, mesma igualdade, então vai ficar y é igual a 1 positivo. Então, quando tenho 3 elevado a menos y igual a 1, é a mesma coisa que, reescrevendo, 3 elevado a menos y igual a 3 elevado a 0. Então, y é igual a 0. Como faz? Negativo, positivo, 0 é 0. 3 elevado a menos y é igual a 3. 3 elevado a... Aqui eu tivesse 1 aqui, ó. Não vou escrever isso aqui, como se tivesse o número 1 aqui. Então deu menos y igual a 1. Multiplicando por menos 1 para tirar esse sinal negativo de y. Aí vai ficar positivo em y e negativo em lá de cá. Então vai ficar menos 1. Fazendo a mesma igualdade, 3 elevado a y, menos y igual a 9. 9. Fatorando 9, a gente já viu já, mas vamos fazer aqui. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Dá 3 ao quadrado, então 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9, então tá lá. Então tem uma igualdade aqui, em cima então uma igualdade também. Menos y igual a 2. Multiplico por menos 1 para sair sinal negativo do menos, vai ficar y igual a menos 2. Então menos 2. Então agora vamos fazer o gráfico. Então o gráfico eu tenho... Vou marcar aqui primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tive que adentrar aqui no meio da questão. Aí vamos lá. Então, sim, aí 1/3 eu vou colocar aqui. Aqui que é 1/3. 1/3 bate no 1, tem 1, 0, menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Beleza. 1/3 bate no 1. Aqui. 1 bate no 0. Aqui. 3 bate no menos 1. Aqui. O 9 bate no menos 2. Então 9 está lá na frente. Eita. Então, esse vai ser o gráfico. Veja aqui no gráfico cuja log de x na base meio, olha como é que você tinha o gráfico. Ele batia no 4 aqui. Ele batia no 4. Log de x na base meio. 0,5. Ele batia no 4. A gente reduziu agora para 1/3. Olha como ficou. Foi bater lá no 9. Foi bater mais longe. Então, menor essa base, mais estendido esse gráfico aqui, né? Vamos agora para a questão que pede a altura em metros de uma árvore. A altura em metros de um arbusto em uma dada fase de seu desenvolvimento pode ser expressa pela função ht
H a gente indicação de altura, né? Na física, 0,5 é o ponto inicial. O ponto inicial aí no caso é meio metro, 0,5 é indicado lá embaixo no enunciado, mais log de t mais 1 na base 3, onde t é maior ou igual a 0, é dado em anos. Ok, qual é o tempo necessário para calcular o aumento de 0,5 para 1,5? Então 0,5 é 0, é o início, né, o ponto inicial, lá na física 1. Então a gente tem, eu quero que seja 1,5. Essa igualdade vai ter que ser 1,5. Porque é a altura que eu quero. A H que eu quero é 1,5 em função do tempo t. Só que eu tenho que encontrar esse tempo t. Então vai ser igual a 0,5 mais log de t mais 1 na base 3. Esse meio vem para cá com negativo, vai ficar 1,5 menos 0,5 é igual a log de t mais 1 na base 3. Então aqui vai ficar 1 é igual a log de t mais 1 na base 3. Então, a gente tem que esse 3 elevado a 1, esse 3 elevado a 1 tem que ser igual a t mais 1. Então, esse mais 1 está somando aqui, vem para cá como 3 menos 1 é igual a t. Ou seja, 2 é igual a t. Ou também pode ser t igual a 2, né? Ficar mais... Então, 2 anos para essa árvore. 2 anos. Para essa árvore, esse arbusto atingir 1,5 m. Questão 4. Conclusões importantes. Bom, a gente já falou, né, domínio. Está no enunciado até dessa lista aí. Domínio é o conjunto dos números reais positivos sem o zero. A imagem é o conjunto dos números reais, também está no enunciado. O gráfico da função logarítmica passa pelo ponto. Okay? O gráfico da função logarítmica passa pelo ponto. Sim, o ponto que passa a função logarítmica. Bom, está parecendo que é B, né? Bom, a gente viu aí a função logarítmica. Aqui, ó. Passou pelo ponto 1 e 0. Esse ponto aqui é o ponto... O x vale 1, o 0 vale... No y vale 0. Então a gente viu ali que fez 1. Aqui também passou 1 e 0. Bom, são dois gráficos decrescentes. No gráfico crescente, também passou por 1 e 0. Também passou por 1 e 0. Tá, então obrigatoriamente o gráfico da função logarítmica passa pelo ponto 1 e 0. C. Quando A é maior que 1, a função logarítmica é A maior que 1. A função logarítmica é... A gente viu aqui, né, que no caso do 2, a função do gráfico 2 é crescente. Maior que 1, crescente. Quando A está compreendido entre 0 e 1, a gente viu que é qual meio aqui, é decrescente, decrescente, né? E pronto.